Mestre, tudo bem? Falaram quanto tempo aí, ô Ananias? Acho que vai ter o falando? Fazer uma... Comendo. Não fala de boca cheia, Marilena. Pop, 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 pop. Falaram quanto tempo vai demorar aí? Não. Ó, batata doce. Bom. Tá ao vivo. Vamos começar então? Já o Vampiro vai estar ao vivo. Já estamos no ar. Já estamos no ar, olha só. Então, melhor ainda, desculpe, então, aí minha falha, né? Estou na correria aqui e com problemas técnicos, né, para resolver desde ontem. Né? Então, estamos ao vivo aí. Maria Helena, você vai ser a guia do programa, vai firme. Muito bom dia, eu aqui, ó, na correria, acabando de almoçar para a gente entrar ao vivo, como prometido, para falar e repercutir, né, a votação dessa comissão especial do impeachment. O almoço rapidinho, regado aí a leitura e votação do relatório, acho que sem surpresas, né? Mas vamos dar um bom dia aí para os nossos colegas. Tudo bom, Marcelo? Que bom. Ontem não conseguiste estar conosco, mas hoje estás assim já na ativa. Bom dia, Maria Helena, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando ao vivo, Ananias, Adelor, todos, né? O deputado Luiz Fernando Vampiro já vai entrar também, já está se preparando para entrar também para o nosso debate, e já está entrando, já na verdade, né? E aceitou aí gentilmente participar do nosso debate, ele que apresentou o relatório agora há pouco, muito contundente, em relação ao processo de impedimento contra o governador Carlos Moisés e também a vice-governadora Daniela Rainer. Luiz Fernando Vampiro, que está no seu gabinete agora na Assembleia Legislativa, saiu do plenário e foi para o gabinete justamente para participar do programa conosco. Então, com certeza, aí teremos um programa muito proveitoso e desde já agradecer e chamar o pessoal aí para nos acompanhar, né? Essa grande audiência que sempre nos acompanha. Bom dia, Adelor Lessa. Alô, boa tarde, né? 12h53. Boa tarde mesmo. É que o meu almoço estava no meio ainda. Eu vi aí, tu estava devorando uma batata. Boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui sempre. Boa tarde ao deputado Luiz Fernando Vampiro, quase meu vizinho aqui em Criciúma, e o deputado que fez aí valer todo o seu saber jurídico como advogado na montagem desse parecer muito bem construído, que foi aprovado agora por unanimidade na comissão especial dos 9 deputados, comissão do impeachment da Assembleia. Agora, evidentemente, é uma etapa nova que se inicia e talvez é uma das etapas mais importantes que se inicia a partir de agora, a partir da passagem da comissão, né, a comissão que vai elaborar agora o PDL, que vai para o plenário da Assembleia Legislativa para voto no plenário da Assembleia. Já posso perguntar para o Vampiro, não? Só deixa o Ananias também, né? Boa tarde para o Ananias. Isso, aí depois o Lessa faz a primeira pergunta. Ananias. Bom dia, Adelor, bom dia, Maria Helena, bom dia, Marcelo, bom dia, deputado, boa tarde, melhor, né? Boa tarde a todos vocês. Uma excelente terça-feira, uma terça-feira agitada na capital e que uma decisão que pulveriza em todo o estado de Santa Catarina e, claro, traz desdobramentos importantes. Votos importantes, nós vimos aí definições de bancadas, a definição do PT, que era uma dúvida para nós, e, claro, algumas declarações que estancam discursos, né? A declaração do PT estanca o discurso do golpe e a declaração do G7 estanca o discurso de que estão traindo o Bolsonaro. Então, foram importantes esses desdobramentos do dia de hoje. Bom dia, então, bom dia a todos. E agora eu dou o bom dia especial ao deputado Luiz Fernando Vampiro e já os parabéns também pelo trabalho realizado e devidamente aprovado por unanimidade, com ressalvas importantes dos seus colegas parlamentares quanto à competência, até mesmo na execução deste relatório, que teve na vice-relatoria o deputado G.C. Lopes. Muito obrigada também pela sua participação conosco. E vamos então, Adelor, vamos começar. Deputado Vampiro, parabéns pela
pelo material produzido. O senhor voltou aos seus tempos de bom advogado aqui nas lides de Criciúma. Pergunta, deputado Vampiro, aprovado o parecer, vai ser produzido o PDL, que vai para o plenário da Assembleia. Aí a bancada do MDB vai fechar a posição. A bancada já tem posição encaminhada pela aprovação desse relatório? Segundo, e aí nada com o relatório, até que ponto essa denúncia contra o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, pode interferir no encaminhamento daqui para frente? Boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo. Perfeito? Está tudo certo? Certo, ouvindo perfeitamente. Primeiro, Adelor, antes de fazer a resposta propriamente dita, eu gostaria só de fazer algum tópico que é muito breve, o porquê que nós fizemos um relatório. São 1.597 páginas que nós conseguimos sintetizar em 63. E nós não sintetizamos efetivamente só a matéria de direito, nós entendemos que deveríamos colocar dentro a matéria fática também, a matéria da formação dos agentes denunciados, perfeito, para fazer a qualificação ou desqualificação, na verdade, do ato, da importância, entrar no mérito do mandato de segurança pretérito, que foi o motivo do aumento dos servidores por processo administrativo num documento que não é verídico, ele já está prescrito. Então tinha uma série de fatores, né, que eu efetivamente busquei muito, mas eu tinha muito medo, enquanto deputado, enquanto advogado, foi não ter encontrado ou não conseguir encontrar subsídios para vice-governador. Eu acredito que isso era algo que todos nós pensávamos, e eu não tinha também essa clareza, eu tinha de uma forma genérica. A partir do momento que nós começamos a nos debruçar acerca dos fatos, e eu faço isso com muita ponderação, nós estamos numa casa política, e o viés político que ela sempre propalou, de independência em relação à gestão, de posição firme nas mídias sociais e também convencionais, em relação, exemplo, ao aumento dos agrotóxicos, ao incentivo econômico e fiscal, aos estímulos, a posição em relação política do presidente Bolsonaro, ela sempre teve uma independência muito grande. Então, quando ela teve um lapso temporal de assumir, o que acontece? O primeiro recebimento do pedido de impeachment foi para ela, que recebeu no dia 15 de janeiro de 2019. Ela, automaticamente, como governadora, como assessora pela lei criada da reforma administrativa, ela deveria submeter a decisão judicial, até porque a lei era acima de R$50 mil, a Controladoria e a Secretaria de Governança criadas para isso. E ela, num despacho muito simples, ela encaminha ao secretário de administração, que diz que está tudo ok, em virtude do parecer totalmente sigiloso desse processo administrativo. E, a partir desse momento, roda-se a folha, ela também não tem qualquer ação, ela foi atos omissivos nesse sentido, né? E, a partir desse momento, pela formação jurídica dela, por todo o encaminhamento, eu entendi que ela poderia ter uma posição contrária, e os argumentos levaram a crer que ela também cometeu o crime de responsabilidade por pena de perdimento. Então, fiquei muito convicto, que era uma coisa muito pessoal minha, que eu não tinha essa convicção, mas analisando todos os 1.600 páginas eu tive. Esse relatório, Adelor, ontem nós tivemos uma reunião, e eu sei que vocês, e digo vocês porque a imprensa hoje ela está muito atualizada, muito forte. Se eu entregasse esse relatório ontem na mão dos 9 parlamentares, que era o objetivo que a gente tinha, nós tínhamos medo de ele vazar automaticamente na sua íntegra e poder se comprometer ou comprometer a votação hoje em plenário, por ter já princípios de, foi confeccionado por terceiro, já sabia o que ia dar, tentando uma nulidade no Tribunal de Justiça. Por isso que eu pedi para que todos confiassem em mim, né? Eu não entreguei, na verdade, a nenhum dos pares, e pedi que confiasse. Marcamos uma reunião hoje às 8 horas da manhã, onde eu acabei disponibilizando, fazendo alguns ajustes, inclusive, no relatório, porque a pedida da saída da exoneração do Tasca mudou a parte dispositiva no final, principalmente, eu não mudei no teor do relatório, mas no final. Então, nós conseguimos comandar isso com muita responsabilidade, e isso foi super importante, né? Isso deu, efetivamente, uma credibilidade a maior para isso. Voltando eu só vou responder a pergunta da Adelor agora. Adelor, voltando a isso. Ontem, Adelor, eu fiz uma reunião com a bancada ontem à noite, às 6 horas da tarde, e como o Cobalcini apresentou para os pares qual seria a tendência do voto na CPI dos respiradores,
Ontem nós reunimos a bancada às 6 horas da tarde, eu pedi uma reunião e eu fiz a apresentação de estar convicto e fiz uma apresentação, não entreguei o voto a ninguém, mas disse do meu posicionamento enquanto membro do MDB que eu seria favorável ao prosseguimento do processo de impeachment contra o Carlos Moisés e contra a Daniela, e dei os argumentos de uma forma mais detalhada para eles, que não teve nenhum tipo de divergência. Em relação ao nosso posicionamento, ao posicionamento do MDB, nós entendemos que, quando for pautado efetivamente, se for pautado para quinta-feira, exemplo, for pautado para quinta-feira agora, porque o decreto legislativo, eu assinei agora, o decreto legislativo depois aprovado, esse decreto vai à publicação. Indo publicando, rodando a folha no final de tarde, tem 48 horas para ter votação em plenário, né? Então, o decreto legislativo eu já assinei, já encaminhei, já saiu da minha seara, já entreguei para a mesa diretora, que vai proceder a isso aí. Por exemplo, se na quinta-feira for marcado a sessão às 5 horas da tarde, às 4 horas da tarde, não tenho ainda informação nesse sentido, nós nos reuniremos, por exemplo, quarta-noite, para fazer o encaminhamento de bancada. Nós faremos só decisão de bancada, posicionamento firme, quando tivermos pautado o dia da votação em plenário, e daí a gente vai já uniformizado, digamos assim, com unanimidade para a votação. Me fale da possibilidade, um pouquinho, Lula, me fale da possibilidade, como é que o senhor avalia a possibilidade de interferência, influência sobre essa denúncia contra o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia? Ela é uma denúncia, na verdade, que ela não apresenta fatos novos em relação ao já feito ano passado, perfeito? Nós todos tínhamos conhecimento que iria, obviamente, já são mais de 19 denunciados ao longo do período, um valor expressivo, que o presidente, que foi um alvo, teria efetivamente também algum momento efetuado a sua denúncia contra ele. Não saberíamos que era um momento tão emblemático entre as votações e, efetivamente, essa denúncia propriamente dita. O que nós temos acompanhado é que um tem que responder por um tribunal judiciário e o outro tem que responder por um tribunal político. São duas questões dependentes e separadas. Nós não podemos misturar agora, não podemos misturar os assuntos agora e entender que um compensa o outro, ou um releva o outro, ou um vai pagar o outro. Então, a nossa mentalidade é de uma discussão, efetivamente, que ela seja política. Tanto é que a decisão da cassação final, que dar-se-á após 180 dias da instalação do Tribunal Pleno, ele não é uma decisão eminentemente política, ela é mista. Tem uns desembargadores, sim, que podem dar o viés jurídico nesse sentido. Mas a decisão do presidente, ela é uma decisão eminentemente jurídica, né? O presidente tem um respaldo político, ele, ao contrário do governador, ele tem um respaldo político, mas ele precisa ter, efetivamente, a certeza e a garantia jurídica. Por isso que nós estamos muito tranquilos e a nossa bancada não está, efetivamente, fazendo alguns articulistas, alguém está fazendo muito viés de um compensa o outro. E a nossa lógica não é essa. A nossa lógica são dois caminhos diferentes, perquiridos de maneira autônoma, que um pode ser beneficiado do outro ou não, mas que eles não têm correlação entre ambos e não pode, na verdade, o meu voto ter uma tendência em relação ao que está acontecendo no outro lado. Deputado Vampiro, bom dia, obrigado aí pela gentileza em nos receber logo após o seu trabalho. Eu sei que o deputado só vai poder ficar 20 minutos conosco, porque ele tem um almoço da bancada do MDB. Deputado, primeiramente, eu acho que Gramado lhe inspirou, né? Parabéns aí pelo relatório, né? O senhor encerrou em Gramado. Agora eu pergunto para o senhor. Trancou o Lula lá. Trancou o Lula. Então, Nanilson, vai contigo, Nanilson. Deputado, você falou aqui a vice-governadora sobre a pena de perdimento, certo? E traz esse caso a ela. O fato novo de ontem para hoje foi a saída do Tasca do governo. Isso pode trazer algum problema, isso, até porque isso não foi a pressão política, foi uma estratégia, né? O que você acha que isso pode implicar e em linhas gerais, a relação de Daniela e Moisés nesse processo? Eu vou te fazer uma resposta agora e vou te responder por que foi feito o ato e o que pode ser no futuro os desdobramentos, perfeito? O primeiro é que a Daniela não é servidora pública estadual efetiva, ela já é exonerada do quadro de servidor público efetivo, e o governador ele é do quadro da reserva
do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Ele não é servidor público efetivo também. O único dos três que é servidor público efetivo, ele é o Tasca. Se o Tasca deixasse para fazer a exoneração dele posterior ao meu voto e aprovação em plenário, ele não teria mais a condição de cessar o impeachment. Ou seja, o que aconteceria? Ele estaria inserido dentro do processo de impeachment. Como eles rodaram o Diário Oficial ontem, final de tarde, com o pedido de exoneração dele, o pedido de exoneração tem efeito erga omnes. Ou seja, eu, como agente público, eu tenho que entender que ele fez, então o Diário Oficial está publicado, eu já teria que tomar minha posição. Por isso que ontem à noite e hoje de manhã, nós refizemos para fazer o quê? Para tirá-lo, ele, efetivamente, do processo, não do meu voto, mas do decreto, ou seja, não prosperar em relação a ele, porque já tinha cessado os efeitos dele, porque ele não tem mais cargo, e era pena de perdimento de cargo, só que tem pena de perdimento de cargo, poderia ser interpretado os dois cargos, entendeu? Esse era o medo dele, de alcançar o cargo como policial militar. E eu também, por isso que eles fizeram isso ontem, orientação de advogados. Mas eu tenho agora a minha tese futura, que daí é minha, não é de ninguém. Eu acredito que o Tasca será o cerne da defesa no tribunal ao pleno, no sentido de que ele deu ação aos erros administrativos, ao dolo, à intenção de fazer o aumento sem previsão orçamentária. Por isso que eu acredito que ele será o pivô dessa discussão em segunda etapa, e ele será daí inquirido, ele será ouvido, não mais como parte e como prova testemunhal na segunda etapa. Eu acredito que eles estão fazendo uma prova... Mas se analisar ali os efeitos ex tunc, ou seja, a partir de agora, o fato dele ter sido parte, vítima, agente passivo do processo não vai implicar ele ser testemunha? Não, nenhuma. O tribunal pleno ele pode fazer a arguição, porque tem a ouvida dos denunciados, dos denunciantes também, entendeu, Ananias? Então não tem essa... Ele só não vai mais ser ouvido na condição de denunciado, né? Ele é ouvido na condição de arrolado pelo denunciado, ele pode ser efetivamente ouvido sem problema nenhum. Não há qualquer impeditivo legal quanto a isso. Deputado, E o Lula está com problema lá. Ô, Marcelo. O Lula continua. Marcelo, você continua com Marilena, acho que o Marcelo nos agora. ouve. Se ele está com dificuldade, se ele quiser escrever ali para nós no chat, a gente pergunta daí. Beleza. Seria ótimo, uma ótima ideia, Ananias, uma ótima ideia. Então, só para a gente concretizar, deixar num bom entendimento, na avaliação do deputado, então, o Tasca passaria, num outro momento, a testemunha em todo esse processo, só para as pessoas entenderem como é que foi. É o seguinte, Marilena, se nós entendemos, na verdade, que esse é um processo que eles vão ter subterfúgios, né? E o aumento que eles deram de forma administrativa num processo sigiloso, ele é muito precário, e eu elenquei efetivamente, inclusive, e aí são esses documentos que corroboraram e deram segurança, um documento datado. E aí, por que eles tiraram o procurador? Esses são os pulos do gato. Eu protocolei um documento, está intrínseco ali, um procurando datado, de 17 de abril de 2019, vamos lá, de 17 de abril de 2019, esse documento datado, que a Procuradoria-Geral Cleci, a Célia Iraci, o Eduardo Zanata, procurador, e o Daniel Rodrigues, procurador, dizem no Tribunal de Justiça e Protocolo que não é para ser cumprida a decisão, que já está prescrito, que não tem efeito erga omnes, faz uma sustentação do arrazoado. Quem dizendo que é crime o aumento? Quem falando que é crime? Eles, procuradores, dizendo que é crime aumentar. Quando nós encontramos essa documentação, analisando reforma administrativa, tudo isso, é que nós começamos a clarear efetivamente a imputação de crime a cada um, entendeu? Então, por isso que eu vejo que tem muita responsabilidade aí, nós conseguimos classificar as 1.587 páginas numa questão muito pontual e específica. Tu imagina procurador dizendo que dar aumento para os procuradores de forma administrativa é inconstitucional, legal e não tem validade nenhuma. Ô, deputado, vamos ver se eu entendi. Vamos ver se o Marcelo tem condições, Marcelo. A retirada a renúncia ou a demissão, o afastamento do Tasca seria uma estratégia não apenas para o Tasca se liberar, ou seja, perde o ônus do objeto, né? Perde o objeto, então, mas também para beneficiar o Moisés e a Daniela no andar do processo?
O que eles fizeram ontem, o que eles fizeram ontem foi para esse fato específico. Mas eu não descarto, Adelor, na frente, aí eu estou usando como advogado, como leu toda a documentação, entendeu? Perfeito. Como leu, exemplo, a Daniela, no despacho que ela dá, ela deveria remeter o processo de impeachment a quê? Por favor, cópia, tu acompanha para quem? Corregedoria e também Secretaria de Governança, em virtude dos ilicitudes que estavam escritos ali, né? Que era pagamento. Então, ela não fez, ela deu para o Tasca deu um documento em cima, de acordo, conforme o processo administrativo e tal. Que esse processo administrativo, para nós, ele é cheio, inteiro, nulo, ele não existe. Eles são com os pareceres jurídicos, não por decisões jurídicas. E parecer jurídico se constrói, entendeu? Não era com decisão jurídica. E aí enrolou todo mundo, e aí, nessa enrolação toda, sobra, efetivamente, crime de responsabilidade para os três. Marcelo, você tem condições de formular agora a sua pergunta? Eu estou em Balneário Camboriú, infelizmente aqui a internet não está nada boa, infelizmente, né? Mas, enfim, vamos tentar mais uma vez. Eu já parabenizei o deputado e eu pergunto para ele, deputado, então o senhor está convicto do crime de responsabilidade. Sendo líder da bancada do MDB, esse é o encaminhamento que será dado à sua bancada também? A nossa bancada, Marcelo, eu tenho feito um exercício muito grande, né, para conseguir consolidar as posições. O Adelor Lessa acompanha o período eleitoral há mais tempo, e ele sabe qual é a minha divergência com a Ada De Luca no espaço político, né, de briga por voto. Aí depois teve Volney Weber. Então, nós estamos muito próximos, o nosso eleitorado são regiões limítrofes nesse sentido. Então, quando eu assumi a condição de ser líder da bancada, né, numa condição eleita de forma informal, eu entendi que a melhor maneira possível era fazer união. Tivemos uma dissidência muito forte de 2 parlamentares, que era o Sopelso e o Titon, eles saíram fora, não participaram mais do evento. Eu fiz um exercício descomunal para buscá-los efetivamente ao seio da nossa bancada para ter valor e agregar valor valor que eu digo não é o valor monetário, eu digo o valor de representatividade política dentro da Casa Legislativa. Então, para agregar o valor direto para mim poder falar em nome de 9 e não falar em nome de 7 e 2 do MDB votar diferente. A partir disso, nós, no final do ano passado, no início desse ano, nós conseguimos, depois de algumas visitas, deixar no prumo. Nós estamos muito tranquilos que cada qual expõe, na verdade, o seu voto e a sua vontade. E aí, da vontade, se exprime, e essa é a nossa ordem utilizada, se exprime, a maioria vence e tu acompanha. Isso foi em várias votações, vai ser assim como na TPA, tem uma articulação aqui dentro para tirar, mas a TPA ontem, nós começamos a discussão ontem à noite, antes, a TPA começou da divergência, tinha gente que era contra, por mexer em princípios municipalistas, e tinha gente que era a favor. O que nós fizemos? Calma, vamos ver se a TPA for, a gente faz a reunião. Se for 5-4 e eu votei, eu sou contra a TPA, mas o 5 da TPA ganhou, eu vou votar a favor da TPA por um encaminhamento de responsabilidade de maioria. Bancada que não consegue trabalhar assim, não tem valor no parlamento, vira todo mundo pulverizado. Um dos trabalhos do governador e dos articuladores políticos dele tem sido incansavelmente furar essa barreira, quebrar essa barreira, inclusive aventaram a ida do Vicente Caro Preso para a Secretaria de Saúde, entraria a Dirce no lugar para fazer um voto diferente e explodir a bancada do MDB ou criar divergência na bancada do MDB. Então, eu estou tendo muita cautela e muito tato de dizer que o encaminhamento do MDB será feito numa data posterior, porque está tudo muito dinâmico, né? Eu não posso dizer do encaminhamento se eu não levei a crivo a votação. As pessoas, os parlamentares, podem me questionar. Por isso que eu tenho utilizado muita prudência nesse momento, eu tenho feito uma articulação muito forte de bastidores, mas utilizado muito a prudência, porque isso pode me prejudicar muito. Mas o meu voto, não há dúvida nenhuma, que foi um voto convicto, eu apresentei isso para eles, entendeu? Então, eu não posso falar acerca do meu voto, do voto deles, mas o meu voto, efetivamente, eu vi que tem indícios para prosperar, tanto é que fez um relatório dessa maneira, perfeito? Lula, aproveita que o sinal está bom ainda. Pois é, aproveitar rapidinho também, nós temos que já liberar o deputado, né? Não sei se o deputado tem mais uns 5 minutinhos conosco, porque ele tem o almoço da bancada ali, né, que eles vão discutir essas questões todas. Deputado, então, a questão quando o senhor fez o levantamento, o senhor falou que o senhor tinha uma preocupação muito grande com a questão da vice-governadora, né? Da inclusão dela no processo. Então, isso acaba terminando com aquela discussão, a vice-governadora também pode ser processada? Perfeito. E aí nós temos que entrar, não sei se vocês acompanharam o voto, mas hoje não tinha espaço para argumentação de mérito, mas por questão legal, em virtude do preceito constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil,
ele pode fazer questão de ordem em qualquer interrogatório, em qualquer instância e tribunal. Então, a advogada Ana Blasi fez, obviamente estava ali o Salomão, o Alexandre Abreu e também o advogado Probst do governador, ela fez uma questão de ordem incitando e questionando o meu relatório, em virtude que eu coloquei na ordem do relatório a vice-governadora, o governador e o secretário Eduardo Tasca. Ela, inclusive, disse que isso não estaria no âmbito das tramitações, como foi o pedido de impeachment do Paulo Afonso e outros pedidos de impeachment nessa linha que ela utilizou por base. Eu fiz uma definição para ela que é o seguinte: primeiro, eu disse que eu seguia a ordem cronológica da denúncia. A denúncia foi tipificada para mim, eu não construí a denúncia, eu só estou estratificando o que está nela. Foi estratificado vice-governadora, o governador e o secretário Eduardo Tasca. Eu fiz na narragem enfática a mesma ordem cronológica, perfeito? E ela questionou o artigo 221 sobre as proposições legislativas pela ordem, né, de representação. Eu falei que as proposições legislativas, elas são genéricas, então a ordem obedece àquilo que entende a mesa diretora. E quem vai enumerar as páginas do meu relatório é a mesa diretora. Como a forma que vamos fazer não compete a mim. Compete a mim fazer, efetivamente, pelo grau que eu entendi de denúncia, apontando cada um. Ou seja, o que eu também remete a isso, Marcelo Lula? Já no teu pensamento. Eles já estão na tese da antecipação de votar primeiro o Moisés e depois a Daniela. Adelor? Pois não, deputado. Há uma possibilidade, deputado. O Tasca, por exemplo, ele pediu demissão e saiu do processo. Até que ponto a Daniela e o Moisés juntos podem renunciar para que provoque uma nova eleição, ou até que ponto eles podem tomar iniciativa, ou chega um determinado momento que eles não podem mais renunciar? Não, as duas, eles têm, vamos só colocar, Delor, tua pergunta pertinente, é que tem 2 tempos de renúncia, certo? Não. A partir de instaurado agora, para eles, em tese, fechou ou não? Certo. Mas a partir agora está instaurado. Mas a partir... Desculpa, instaurado só quer dizer que agora não adianta, que vão ser julgados. Não, negativo. Agora a admissibilidade do processo está instaurada, ok? A admissibilidade. Fechou? Beleza. Agora, se ele renunciar agora, o processo continua tramitando, ok? Ok. Mas a pena de perdimento não existe mais. Vai ter o quê? Vai ser abreviado e tu vai fazer o quê? O julgamento do que... Fechou, não? Não, perfeito. Mas assim, por exemplo, se eles renunciarem em novembro, primeiro, eles perdem o foro para tratamento, para julgamento do processo. Segundo, se eles renunciarem em novembro, provoca a eleição direta para definir o novo governador? Isso. A eleição deles, a renúncia deles pode ser feita a qualquer tempo, tá, Delor? Mais tarde ou mais cedo, elas vão ter imputações, perfeito? Não. Por exemplo, se eles renunciar os 2 hoje, agora, tarde, eles não têm já o que é a admissibilidade do Tribunal Pleno. Ok? Ok. Perde o objeto, fechou? Vai ter a leitura, a renúncia, vai ter a renúncia. No meio do processo, o Tribunal Pleno instaurou, certo? Aí, instaurado, ele vai ter 180 dias para julgamento. Prazo fino sem prorrogação. A partir de instaurado o Tribunal Pleno, ele tem 180 dias. Se em novembro ele renunciar, terá eleições diretas com o voto popular. Ponto. Certo. Se ele renunciar e ela ficar, ela continua no comando do governo. Não terá eleições diretas, ok? Ok, perfeito. Se os 2 renunciarem, ok. Se for o ano que vem, a partir do dia 3 de fevereiro de 2021, 3 de fevereiro, porque tem que ser 2 anos e dia. Desculpa, 2 de fevereiro. 2 de janeiro. 2 de janeiro. Janeiro, desculpa. Tem que ser 2 anos e dia, entendeu? 2 anos e um dia. Se renunciar, se os 2 renunciarem no dia 2 de fevereiro de 2021, 2 de janeiro de 2021, a eleição é indireta. Ok? Indireta. O que eu quero te dizer? Que as penas prescritas da pena de perdimento de cargo não serão mais
levadas em consideração, mas as penas advinda do delito serão. Ok? O que é isso? 8 anos, tal. Isso então será julgado isso. Perfeito? Perfeito. Deputado, rapidinho, uma última pergunta, prometo. O senhor também, além do senhor falar da questão técnica, direta, jurídica do impeachment, o senhor também colocou ali os problemas de gestão desse governo. O senhor abriu a sua fala, inclusive, com isso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. O governo, isso mostra que os deputados também, além, claro, e isso é válido, a questão política, a análise política no processo de impeachment pelo parlamento, mas isso também está sendo levado em conta, o desastre que é esse governo? Marcelo, primeiro é que nós conseguimos fazer uma aprovação desse parecer por unanimidade, que eu tinha que representar mais ou menos as falas que os parlamentares fazem ao longo do período. Conversas de bastidores, conversas públicas, certo? E a gente tinha, dentro de um sintomático ali, uma aversão muito grande, tanto é que depois a discussão do Maurício Kudilac foi nessa linha, a discussão do Gessé Lopes foi nessa linha, enfim, a discussão de alguns parlamentares iam nessa linha de dizer que a escola fizeram uma licitação de 43 milhões para reforma, mas não tem uma sala nova sendo construída, que o Porto de São Francisco de Umbituba continua ainda com a gerência, não se sabe de quem, pelas inúmeras alterações que foram feitas nisso tudo, que automaticamente a Defesa Civil saiu, entrou outro também, ou seja, que mais da mudança do secretariado já teve efetivamente mudança nesse sentido. Então, aquele governo eminentemente técnico, propalado, fora da política convencional ou tradicional, da política de poli, de cidade, de comunidade, de visitar, de estar na planície, de apertar a mão das pessoas, de entrar pela porta da frente, não entrar pelos fundos, e tudo isso, na verdade, eu tinha que expressar dentro de um relatório, perfeito? Para que o relatório não fosse só meu. Se o relatório não fosse meu só, eu iria entrar somente na parte jurídica, iria esquecer muito mais essa parte fática, que é o preâmbulo da história. Só que nós estamos num pedido de impeachment político, pelos atos de omissões e erros que aconteceu. Então, a minha narrativa ela começa nessa linha, justamente para exemplificar esse momento que passamos e o que é derivado do impeachment. O derivado do impeachment é o erro jurídico-administrativo, mas o pedido de impeachment é o erro político-administrativo. Muito bem. Deputado, uma última pergunta rapidinho. Eu vi que o deputado, agora conversando conosco, fez o relatório, mas analisa as possibilidades, como um bom player, analisa as possibilidades daquilo que pode se desdobrar a partir do seu caminho natural, mas alguns outros caminhos que vêm sendo seguidos, porque nós estamos falando de duas defesas estabelecidas, a defesa do governador e da vice-governador. Você falou na saída do Tasca, nessa possibilidade, nessa iminência dele assumir essa responsabilidade diante daquilo que aconteceu. A atuação da vice-governadora também gira em torno de ter repassado ao Tasca. A função do Tasca é comissionado, tem uma relação muito mais próxima com o governador. Obviamente que ele tem uma função de governo, ele atende ao governo. Isso pode fragilizar o processo em algum momento ou não? O Tasca estando como o grande, assumindo essa responsabilidade, muda pouco esse relacionamento? Não, a sua pergunta é importante. É que o crime do Tasca, ele, vamos ser sinceros, ele tem estágios, né? E o do Tasca, efetivamente, ele é o mais grave, né? Ele é o mais grave, ele não se alicerçou de qualquer entidade, ele deu administrativamente, o governador também assinou para ele autorizando, e eu fiz a leitura ali do artigo que o governador, acima de 50 mil reais, tem que ter dotação orçamentária, uma série de requisitos, não fizeram nenhum tipo daquele requisito, então, tipo assim, tem uma série de fatores que são graves e gravíssimos agora, falando de maneira jurídica. E o Tasca, a imputação do Tasca, a pena de perdimento dele era da carreira policial dele, certo? Eu acreditei que o Tasca entendeu que poderia sobrar uma coisa mais grave para ele, certo? E nós estamos lutando, desculpa, a palavra não é lutando, nós estamos se degladiando em polos antagônicos. Hoje estava ali a Ana Blasi, o Alessandro Abreu, o ex-conselheiro Salomão Riba Júnior, ou seja, o Probst, eu elenquei 4 advogados agora dos mais renomados de Santa Catarina. Então, não tem jogo de amador e não tem conversa de amador dentro desse processo. Então, por isso que eu faço uma análise que depois que entraram alguns profissionais, as coisas começam... Essa saída, efetivamente, foi orientação jurídica. Os advogados chegaram e chamaram eles, se tu não saíres até a abertura
de autorização para o processo de impeachment, tu não consegue mais sair e está em risco teu cargo efetivo do mandato de policial, não de mandato, de policial militar também. A tua pena pode ser como servidor, e aí ele... O que eu quero dizer na mesa é que lá na frente pode se apertar tanto, que pode sobrar para alguém. Os respiradores não sobrou para um, não. Para o Douglas. O respirador não sobrou para um, para o Douglas. Isso. Na minha concepção, se eu analisar o relatório da CPI como eu li, o Douglas é o menos citado no relatório inteirinho. Eu, na minha concepção, o único que não tem culpa dentro do relatório lendo é o Douglas. Então, e ele foi o cara... Então é uma análise que... No processo, deputado, no processo, e por essas circunstâncias jurídicas legais, lá na frente, o governador Moisés, como servidor aposentado, como policial militar, bombeiro aposentado, ele pode perder a aposentadoria e a função? Não. Ele não tem, quando tu vai para a reserva ou tu é inativo, todos os atos seus não são considerados como atos de ativo. É inativo. Ok. Maria, aí encerramos com a Maria, tá, Maria? Sua pergunta, então. Com o deputado, depois a gente continua. Não, eu só quero perguntar... Enquanto ele não levantar, vamos falando com ele. Então, assim, eu quero saber a assessoria dele ali, que o pessoal pediu para a gente não segurar muito. Eu vou ali, já vou embaixo. O senhor, o deputado Luiz Fernando Vampiro, encerra esse trabalho. Satisfeito com o que apresentou, devidamente corroborado o seu trabalho pelos próprios colegas parlamentares, com a aprovação por unanimidade? Como é que o senhor se sente nesse processo? Bateu saudade da condição de advogado, deputado? Como é que eu vou te dizer? Eu me sinto, Adelor, eu me sinto, na verdade, feliz, né? Nesse momento, pela construção do relatório, não ter nenhum tipo de todo mundo abraçar, ninguém tinha lido antes. Todo mundo pegou às 7h30 da manhã e, que bom, o Marcos Vieira, tudo pessoas experientes, na verdade, um momento super importante. Mas o nosso momento político de Santa Catarina, eu como parlamentar, eu estou realmente numa situação muito complexa, né? O meu segundo mandato, não tenho uma experiência tão longa assim, então não é um momento bom para nós catarinenses. Nós temos aqui um momento de instabilidade na Assembleia Legislativa, porque tem momentos que a gente consegue, quando é político, uma obra, algo nesse sentido, a gente consegue, ou uma ação, ou uma lei aprovada, a gente consegue ter um êxtase, uma hesitação diferente. Essa minha alegria é a alegria, como o Adelor falou, de tentar estratificar esse volume inteiro de páginas, né? Em 60 páginas, as pessoas lerem as 60 páginas ali, olhar, ver que está certo. Quem pegou de fora já veio para mim, Vampir, que parece ser bem construído, na ragem enfática, tudo certinho, a vida pessoal de cada um. Nossa, nós fizemos um relatório, sabe, assim, bastante discricionário, assim, de cada ponto. Então, isso é importante, os documentos que a gente conseguiu ao longo do período, né? Vai na reforma administrativa, sábado à noite, o Fabiano me ligou, da semana passada, no primeiro sábado, eu falei, o Fabiano, Vampiro, eu estou aqui tomando um vinho e tal, e eu disse, Fabiano, vai na reforma administrativa, deve ter algum documento lá, cara. Na reforma administrativa eles vetaram, vai lá da reforma administrativa, veio o mandato de segurança, do mandato de segurança pegamos cópia, da cópia do mandato de segurança fomos no tribunal pegamos um documento protocolado pela Procuradoria do Estado, pedimos cópia para a Procuradoria do Estado, então tudo isso veio desencadeando fatos e documentos que pudessem nós chegar agora de peito aberto e dizer o seguinte, olha, estou tranquilo que eu fiz um trabalho bom, um trabalho legal, agora depende mais de mim, do plenário, o que eu entreguei aqui vai ficar para a eternidade dentro do processo, que é um relatório super importante, né? Eu não poderia, na verdade, forçar alguma coisa, sabe? Se eu não tivesse convicto e alguém tivesse me pedido para mim fazer um relatório, Vampiro, faz assim um relatório, eu, de repente, não estaria tão feliz quanto estou agora. Porque ninguém me pediu nada, ninguém me falou nada, eu tive uma boa relação com o GCE encaminhava para eles, Vampiro, legal, a advogada dele, muito contato com a advogada dele, ele é dentista, mas a advogada dele não saía aqui do gabinete, então nós conseguimos construir, assim, um momento importante para Santa Catarina, que, se você ler com mais atenção, você vai conseguir entender e dizer o seguinte, não, esse processo de impeachment tem que prosperar. Porque antigamente as pessoas falam, solda o respirador, solda o respirador, solda o respirador. E hoje eu vejo que não, esse também é um processo de impeachment, ele é político, administrativo, mas é um processo de impeachment. O senhor falou no deputado Marcos Vieira, eu até anotei aqui porque eu achei bastante interessante, porque é um deputado aí com uma larga experiência, os 4 mandatos, se eu não me engano, e ele coloca, na minha experiência aqui, eu nunca vi uma peça política e jurídica tão bem formulada. Então,
com essas palavras do deputado Marcos Vieira, a gente quer agradecer a sua participação e, mais uma vez, lhe dar os parabéns pela construção dessa peça. Obrigado a todos aí, um abraço, tá? Obrigado. Abraço, a nossa audiência está parabenizando o deputado Vampiro também pelo relatório aí, tá bom? Então, gente, vamos continuar nosso aqui. Obrigado, deputado, pela gentileza. Bom, agradeço a assessoria, a Soledad e né, o Júlio, todo o pessoal aí, obrigado pela gentileza também. Bom, gente, e aí? E vocês aí, acompanharam também com certeza a leitura? Qual é a avaliação de vocês? O que eu vou dizer depois disso tudo que o Vampiro disse? O Vampiro foi perfeito. Foi perfeito, né? Foi muito mais advogado do que deputado, entendeu? Ele sempre foi aqui um advogado competente, qualificado, criterioso e tal, e ele foi a pessoa certa no lugar certo. Ele detalhou, e eu vou usar um termo que ele usou, né? Foi didático, né? Ele foi didático. Eu fiz a leitura do relatório, acompanhei a apresentação e fiz a leitura, evidente, a leitura assim, em partes, né? E foi esclarecedor, foi didático. Quem tinha dúvida justificativa para ficar a favor do impeachment, não falta, está ali, é só ler. Entendeu? Agora vamos ver, é julgamento político, como já foi dito, vamos ver no plenário. Eu continuo na aposta de que vai dar 31 ou 33 votos. Eu tinha 31, agora as dúvidas eram os 2 votos do PT. Penso que essa dúvida vai se esvaindo a cada momento. Penso que a tendência hoje é 33 votos a favor do afastamento pelo impeachment do governador Moisés e da vice Daniela Rainer. Vamos fazer uma aposta. E a gente observou aqui alguns deputados bastante... 35, 36, tá? Já isso, né? Eu aposto nisso aí, 35, 36 eu aposto, deixa eu fazer uma revisão de voto. Eu apostava 33, né? 33. Mas eu penso que o Minuto aqui... O Minuto vota pelo impeachment, Lessa. Então, hoje eu já apostaria no 33 ou 34, ponto. A gente observou nos votos, né, de cada parlamentar, alguns já com uma grande preocupação de estender bem mais, abrir bem mais o leque do que chamam de desmandos dos governos nas mais variadas áreas, na educação, na parte da saúde, enfim, uns fizeram realmente questão de já aproveitar para fazer um discurso que a gente já visualiza o voto lá na frente também, quando da votação em plenário. Outros foram mais comedidos, o próprio PT, falando apenas, julgando algumas ações citadas pelo relatório, mas comedido, o deputado Sopelsa também mais comedido, falando que aprova o relatório, mas as decisões mesmo vão para plenário. Agora, a grande maioria dos parlamentares membros dessa comissão especial foram abrir o leque e citaram diversos desmandos, podemos citar isso no lado, o próprio G7, então foi um voto jurídico e político. Como na Assembleia, o voto é realmente político, né? Político. Vai lá nisso. Bom, vamos lá. Só fazendo uma continha rápida a partir do que a gente viu hoje e que foram tiradas as dúvidas. 22 votos sacramentados, isto é, os 9 de hoje, mais os 9 do MDB, daí tira 2 que votou hoje, então 7, o MDB já define a sua posição, e o PT, os 4 votos, definem posição também, e o PSD. Então, a gente sai daqui com essa certeza de 22 votos. Também o PSL, a gente ainda tem dúvidas, o PP a gente ainda não sabe, o Sérgio Mota a gente agora já entendeu para onde vai, né, que poderia ser uma dúvida, então a gente já sai daqui com um dado, número importante. E, claro, unanimidade nesse momento... Falta 2 para a gente definir. Nós vamos... o 2 ainda que é o Alba, né, que está ainda analisando o impacto na sua eleição, e o Mocelin, que dificilmente vai votar diferente daquilo que já tem se apresentado. Vamos ver o que acontece agora. O Mocelin é fiel, por mais convicção que ele tenha da prática do crime, ele tem essa questão da fidelidade militar ao Moisés, né? Eles foram do mesmo quartel, inclusive. Sim. Lula, a leitura que o Ananias faz é muito interessante. Veja só, nos votos dados hoje, foram 9, dos 9 membros, 9 sim, 9 votos a favor. Então, o Vampiro, o relator, e o Moacir Sopelsa do MDB. A bancada não vai votar, não vai derrubar o voto do Vampiro. A maioria da bancada, da bancada tende a estar com o Vampiro. Já tem 2, são 6 votos, são 9 votos do MDB,
já tem 2. Então, para fazer maioria, faltariam 3. Então, o MDB vota. O GCE, o Maurício Scudelar, que é o PL, então fechou aqui o PL com a posição do Jorginho. O PL tinha um voto que podia ser a favor do Moisés. O Ismael é PSD. O Fabiano da Luz, o PT, estava dividida a bancada, tinha 2 em dúvida, fecha o voto. Marco Vieira, do PSDB, já era voto. O Sérgio Mota já sinalizou. E o João Amin, do Partido Progressista, que configura, fortalece a tese de que no PP, dos 3 votos, vai dar 2-1 pelo afastamento. Então, essa posição de hoje confirma aquilo que eu cantei a pé de semana passada. Salvamento do governador Moisés, a essa altura do campeonato, só uma decisão judicial. Pela via do voto, olha, o trem está no trilho. A não ser que lá na frente, no Tribunal Misto, porque virão 5 desembargadores sorteados e 5 deputados eleitos. A não ser que lá no Tribunal Misto aconteça alguma surpresa que possa reverter o quadro. O que não é provável, porque 5 aqui e 5 sorteados e tal. Mas, em princípio, o trem está no trilho. É difícil reverter, é difícil parar esse trem. Só uma decisão judicial. Agora, eu queria só apontar. Desculpa, Maria Helena, já te passo a palavra. Só para completar aqui, eu acho que naquele tribunal misto, vale lembrar que a partir da votação agora que vai ter dos 40 deputados, apesar dos 27 votos, aprovou a admissibilidade, convoca-se então ali os 5 desembargadores sorteados, mais os 5 deputados eleitos, como a Adelor explicou. E aí a primeira votação de admissibilidade desse tribunal misto é de 6 votos, a maioria simples, né? Isso. Depois, sim, depois da aprovação final do impeachment é de 7 votos. Isso. Mas o que acontece? Dado o mal-estar causado por todo esse processo de aumento ao procurador no Tribunal de Justiça, lá, há inclusive uma denúncia dos denunciantes do impeachment, né, do Ralph Zimmer e também do Leandro, inclusive de que teria havido aí um engano ao desembargador Abreu, né, muito grande em relação ao governo no Tribunal de Justiça por causa dessa situação também, né? Então, ou seja, tudo se encaminha, pelo menos nesse momento, ao pró-impeachment. Concordo plenamente contigo. Agora, veja, são 80 desembargadores. Vão ser sorteados 5. Ninguém sabe quem vai indo lá, entendeu? Então, daqui a pouco vem... não é unanimidade, não é 80-0 no Tribunal de Justiça. Então, virão sorteados. Existe a possibilidade tênue, mínima, insignificante, mas existe. Dos 5 deputados, eu acredito que, passando no plenário, pela votação que está se prevendo, 33, então, evidente que os 5 serão eleitos. Os 33, 34 ou 35 votos não vão eleger nenhum dos 5 que seja contrário ao processo de impeachment. Então, claro, os 5 deputados devem vir 5-0, porque eles serão eleitos pela maioria. Então, de lá da Assembleia deve vir 5-0. E aí tem o tribunal. A não ser que o tribunal feche uma posição, uma posição de grupo, né, uma posição de corpo contra o impeachment, o que é absolutamente improvável, né? Impossível, ninguém sabe, mas improvável, porque se der 5-5, o presidente do tribunal, que vai presidir o tribunal misto, o presidente Ricardo Reis, é quem vai desempatar. Mas, enquanto existe a possibilidade mesmo que ela seja distante, né, improvável e tal. Ô Marcelo, Adelor, até uma outra situação aqui que trago para essa votação no tribunal misto. Por exemplo, a líder do governo hoje é a Paulinha. A Paulinha, ela não é aliada à política do Moisés por afinidade ideológica ou por relação partidária. É um espaço de governo. Se o próximo governador dar espaço no governo para ela, acabou o Moisés. Essa aqui é a lógica política. É uma análise que se faz o próprio Zé Milton, não é afinidade ideológica, não são do mesmo partido. Mocelin, aí sim pode se discutir em relação a isso. Agora, fazendo um contraponto aqui, gente, elogios e tal, eu acompanhei os discursos, acompanhei a leitura do relatório. Denise, me permite, Ananias? Claro. Eu penso que, por exemplo, o Zé Milton tem uma posição desde o início próxima do governador e contra o processo de impeachment. Isso rendeu, não estou dizendo que é por isso que o Zé Milton tem essa posição, mas, é fato, isso rendeu, por exemplo, obras importantes para prefeitos, para municípios que têm prefeitos que são relacionados, ligados ao Zé Milton.
Eu vou citar uma. Araranguá, por exemplo, conseguiu uma obra que faz muitos anos que esperava, que é a nova ponte sobre o rio Araranguá, a ponte lá em Ilhas. É uma obra importante e que foi liberada. Teria sido liberada se não tivesse essa circunstância? Provavelmente não. Então, eu acho que isso acabou produzindo efeito e os deputados ficaram também até esse momento, porque também isso produziu efeitos outros. Repito, não estou dizendo que foi por isso que o Zé Milton teve até agora a posição que teve, ou que tem, entendeu? Mas isso acabou também produzindo desdobramentos como esse que eu acabei de citar. É um fator político suficiente, né? Não há nada que não é republicano. Não, é um fator político que embasa o voto dele. Para mim encerrar, Marcelo. Só uma questão. Não, ainda tem tempo ainda. Tu vai poder falar bastante ainda. Então, beleza. 20 minutinhos ainda. O Zé Milton tem uma outra intenção também, que é o Tribunal de Contas, tá? Então, ele acredita que ele, salvando o governador, que o governador Carlos Moisés poderá dar a ele, então, a indicação na próxima vaga que abrir o Tribunal de Contas do Estado. Acho que foi. É isso? E falando em Tribunal de Contas, enquanto restabelece lá o Lula, acredito que o Exército Brancaleone vai à luta para a questão de desqualificar, né, a figura do próprio presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, em todo esse processo. Isso aí a gente vai ver nas redes sociais daqui a pouquinho já bombando, já está, na verdade, desde ontem à noite, o que é natural. Mas eu gostei bastante da explicação do deputado Vampiro, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e é importante a gente deixar claro até para a sociedade entender que uma coisa não significa nada em relação ao outro. Uma coisa é o parlamento catarinense analisando um processo de impeachment em razão de um possível crime administrativo, de responsabilidade administrativa, na concessão desse reajuste aos procuradores do Estado. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, um julgamento é político, outro julgamento é jurídico. Maria, acrescentar, e a sua posição é perfeita, né? O que está se tratando aqui é a questão dos procuradores e é o rolo dos 33 milhões dos procuradores e dos respiradores. Com relação ao processo presidente da Assembleia, é um processo em curso que tem que seguir, que tem que ter seu julgamento e que a Justiça vai saber o encaminhamento adequado. Se tiver responsabilidade, comprovação de fatos, que seja feito o julgamento adequado. O que não parece cabível nesse momento é misturar as estações. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o final do momento. Então, nesse processo, se o governador for afastado, e aí vai depender do Tribunal Misto, vai assumir o governo por 180 dias o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia seja Júlio Garcia, Mauro de Nadal, Marcelo Lula, Maria Helena, Ananísio, quem for o presidente da Assembleia, assume aquele que estiver na função. O Júlio Garcia, nesse momento, foi denunciado pelo Ministério Público. O Poder Judiciário vai analisar se aceita a ação, se aceita a denúncia e aí instaura o devido processo legal ou não, entendeu? E aí, se fosse aceitar a denúncia e instaurar o devido processo legal, o processo judicial, aí o presidente vai ter o espaço para se defender e tal. Ele está denunciado, como está o Moisés, como estão tantos prefeitos denunciados pelo Ministério Público. A situação do Júlio Garcia não é pior que a situação do Moisés, que está no Superior Tribunal de Justiça e assim por diante. Não necessariamente ele terá que assumir o cargo, ele pode declinar da função de assumir o governo do Estado, passando, então, ao Tribunal de Justiça, né? Exatamente. Para mim é o seguinte, quando vai para o parlamento, é o debate público. Todas as cartas podem ser lançadas. E será parte do processo político se a defesa, ou se os defensores de Moisés e Daniela utilizarem isso como um instrumento de defesa. Não há aí algum problema. O fato as relações da posse, aí sim vai se discutir, vai se trazer, mas o debate é público e se colocam todos esses no debate público dentro do parlamento e isso vai dar sustentação para a discussão do impeachment do governador. Mesmo diante disso,
mesmo diante daquilo outro, o Moisés é impeachmentado, ora, então qualquer discurso de ilegalidade, qualquer discurso de golpe, qualquer discurso de vai por água abaixo, porque o debate público foi amplamente discutido, os temas foram amplamente expostos e ainda assim foi suficiente para a queda do governador. A única coisa que eu vi nos discursos hoje e que achei equivocado foi o discurso do deputado, e muito bem feito, aliás, e de forma até, ele fez do improviso, mas ele fez apresentou uma discussão que eu acho que não é adequada, do deputado Maurício Skudlark, que ele falou que, quando pergunto da Daniela, ele tem que dizer que aquilo ali é um debate jurídico. Então, tem que ser os elementos ali, as relações jurídicas. Não, o debate é político também. A Daniela vai cair porque ela teve dificuldades, teve um problema no caso dos procuradores e mais um monte de coisa. Não foi só isso. O fato de tirar o debate político vai enfraquecer essa autonomia, esse poder, essa independência do parlamento. Então, o debate público ele tem que ser amplamente, e mesmo havendo tudo isso, ainda assim houver a queda, tchau, não tem nada que vá tirar os elementos que fazem com que o impeachment exista. Agora, no decorrer da semana, a gente vai acompanhando para ver se confirma, então, a leitura e votação em plenário no dia 22. Em princípio, é a data que deverá acontecer essa análise em plenário. Isso. Acho que agora o processo avança. E em relação ao processo que envolve o Júlio Garcia, vamos aguardar os fatos, né? Vamos aguardar o que vai o judiciário encaminhar. E é algo que tem que ser bem discutido, bem tratado, são denúncias importantes que devem ser bem apuradas e bem tratadas. Esse processo envolvendo o governador está mais adiantado, bem mais avançado, e é bem mais grave, pode levar ao impeachment do governador, porque assim foi tratado, assim foi proposto e assim está sendo encaminhado, e já teve essa votação de hoje na Assembleia por 9-0 da comissão do impeachment pelo afastamento do governador. Como disse o deputado Vampiro, o PDL será publicado, o projeto de decreto legislativo será publicado e vota quinta-feira, né? E essa é a programação, é a projeção. O governador Moisés, ele está se movimentando com todas as possibilidades. Vejam quantos advogados já tinha. No início não tinha, depois era o Marcos Probst. Hoje, quantos advogados importantes, inclusive renomados, que já estavam envolvidos no processo. Afinal de contas, nós estamos falando em perda de poder. Nós estamos falando aqui no primeiro governador que pode ser impeachmentado na história de Santa Catarina, entendeu? É um caso grave, um caso importante que pode ir para a história do Estado. Então, é absolutamente compreensível que o governador e a vice façam das tripas do coração o que for possível para não cair nessa, né? Eles vão, inclusive, aquilo que nós falamos no começo da semana, falamos ontem, eles vão tentar se movimentar para tentar fazer torcida, coisa que não tem hoje, né? Eles precisam fazer um jogo para fora, além da Assembleia, porque ali na Assembleia, se deixar apenas para o ambiente da Assembleia, eles não mexem em voto. Eles vão tentar fazer barulho fora da Assembleia para o externo influenciar a Assembleia. Carla Zambelli começou. Hã? Carla Zambelli começou a bater de frente agora com o Júlio Garcia. Pois é. Era previsto. Era previsto, né, entendeu? A Carla Zambelli em conexão com a Daniela, entendeu? Mas a bancada do PSL não tem o mesmo pensamento aqui em Santa Catarina. Então, volto a dizer, não sei se isso vai ser tempo suficiente para fazer barulho fora para influenciar lá dentro. Acho que não, mas acho difícil, mas é uma possibilidade. Digamos que é uma das últimas cartas que estão sendo jogadas. E o governador está no seu pleno direito, né, de fazer isso, é do jogo, jus experiandi, e tem que se mexer, está se mexendo, está fazendo tudo. Essa foi ótima. Essa ficou nos anais aqui do SC em Debates, né? Esperneante, é muito bom. Acho que o Lula realmente continua com problemas lá na internet dele em Balneário Camboriú. Acho que a gente vai encerrando, né? Temos aí uma semana para acompanhar. Então, boa tarde, né, Adelor? Boa tarde, querida. Estamos por aqui, sempre bom estar com vocês. Foi muito interessante hoje ouvir o deputado Vampiro, além de acompanharmos toda a leitura do relatório. O relatório é longo, né? O deputado Vampiro tem poder de síntese, ele conseguiu aí ser conciso nas explicações, foi muito importante e esclarecer alguns pontos
sobre renúncia, sobre a questão do Tasca, sobre essas questões técnicas, clareou bastante. Acho que o deputado contribuiu e acho que a live se justificou por isso. E é sempre bom estar com todos vocês e com todos os nossos telespectadores e de todo o estado catarinense. Abraço. E vamos te acompanhando lá na Som Maior e no Portal 48. Fantástico. Vamos junto. Abraço. Ananias, Jovem Pan Mil. Abraço, querido. Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, eu só quero fazer o registro aqui final. Eu gostei muito, demais mesmo do que vi. Como é bom ouvir pessoas inteligentes, né? A gente viu isso, é um parlamento que tem aí algumas figuras importantes nesse cenário, e o PT, ele conseguiu servir como uma referência, uma guarida para esse processo de impeachment. Se disseram, cantaram aos quatro ventos que Dilma caiu num golpe, Moisés não cairá num golpe. Aliás, o deputado Fabiano, que é do PT, e tenho respeito por ele, pela atuação dele ali no parlamento. E aí, há quem diga, há um grupo liderado que começa a apoiar Daniela, que começa a chamar alguns deputados de traidores. Só que o discurso de Gessé Lopes é o discurso para estancar isso. Gessé Lopes é considerado o mais ideológico, então, da Assembleia Legislativa. Se ele faz um discurso daquele, com bases naquilo que foi feito, nas sandices, né, com tudo aquilo que aconteceu, na ida e vinda do governador, nas mudanças de postura, sustentou tudo isso com base nesse alinhamento ideológico, também acaba estancando isso de que há uma traição às bases que o elegeram. Então, hoje tivemos aí uma manhã fundamental para dar continuidade no processo político agora desse impeachment do governador e da vice. Com certeza, foi muito bom ouvir realmente o deputado Vampiro, toda a sua experiência, né, e julgamento muito bem apresentado. Obrigada, meninos, e vamos acompanhar, então, pelo nosso site, o SC em Pauta, pela coluna. Mariana, você sabe que a carreira política do deputado Vampiro começou depois que ele, jovem advogado, se lançou aqui numa candidatura à presidência da OAB Criciúma. Ele era um jovem garoto e se lançou candidato a presidente da OAB, um advogado iniciante, e ele surpreendeu, quase ganhou a eleição, quase surpreendeu os advogados tradicionais aqui da OAB, advogados importantes e tal, e ele fez uma campanha jovem, rápida, bem perfeita, surpreendeu. Aí começou a carreira política do Vampiro, que inclusive em seguida foi fazer parte do governo do Antonelli, depois foi eleito vereador com grande votação, foi um dos mais votados, e aí foi embora. Foi secretário regional, e aí foi embora, onde está deputado de segundo mandato. E fazendo um excelente trabalho junto à Assembleia Legislativa. Então, vamos acompanhar o Marcelo Lula, né, na sua coluna no SC em Pauta, que com certeza trará... Tem que arrumar uma internet boa para ele, né? Porque urgente. Ele. Hashtag internet boa para o Lula. E aí vamos acompanhar, então, que, por certo, ele vai trazer na coluna, já está postando alguma coisa, mais informações de bastidores do que aconteceu nesta reunião hoje pela manhã da Comissão Especial sobre o impeachment. Então, uma boa tarde a todos. Eu comecei comendo batata e vou terminar comendo a minha batata doce e encerrar, porque batata quente está o Moisés e a Daniela na mão. Eu vou ficar com a minha batata fria aqui. Tchau para vocês, até sexta.